Essas três ações que eu vou mostrar para vocês hoje estão pagando muito em 2026. Empresas de setores extremamente confiáveis que já se provaram ao longo do tempo, pagando altos dividendos ali quase na taxa Selic, no preço teto Bazin, elas estão dentro da margem de segurança. Vou mostrar isso tudo para vocês no vídeo agora. As três empresas que nós vamos comentar hoje é a Itaúsa, Petrobras e BB Seguridade. Para quem não conhece, a Itaúsa é uma empresa que é uma holding que a gente chama. Essa holding, né, a empresa ali da Itaúsa, ela administra outras empresas. Dentro da Itaúsa, ela tem a própria Itaú, tem Alpargatas, tem outras empresas que ela administra ali, que ela vai gerir naquelas empresas. A Petrobras, como todo mundo já conhece, é uma das empresas mais conhecidas aqui do Brasil, mundo afora. É uma empresa do setor petrolífero que explora ali os petróleos, né, da região nossa aqui do Brasil, que vende para fora, uma empresa muito grande, ali, muito conhecida. E também a BB Seguridade. A BB Seguridade é um braço do Banco do Brasil. A BB Seguridade trabalha nos setores de seguros, de previdência, seguros de carro, seguros residenciais, seguros de vida, realmente direcionado à parte de seguros. E o porquê que eu escolhi exatamente essas três empresas? Baseadas no método Bazin, que é um livro do Décio Bazin, que ele calculou, ele acompanhou de perto ali o mercado de ações e ele entendeu que a taxa mínima aceitada ele no mundo é de 6% na renda fixa. Então ele exigia que no mínimo as empresas fossem cobradas também, exigidas dessas empresas 6% de dividend yield, baseado esse método no recebimento de dividendos. Então se você é uma pessoa que está construindo sua carteira de ações e você está buscando aquela renda passiva, aquele dinheiro que caia todo mês na sua conta, esse método é um método muito bom para te ajudar a filtrar ali algumas empresas para ver se passa nos seus requisitos. Lembrando que esse método ele só avalia a situação de dividendos. Ele não avalia se a empresa está endividada, como que é a questão de margens, se ela está com algum problema intrínseco nela ou não. É somente os dividendos. Então, se você está criando a sua carteira igual eu, pensando ali nos dividendos, é um bom filtro já para você passar algumas ações que você quer estudar e passando ali no método Bazin, você já consegue entrar mais a fundo da empresa e estudar. E eu vou mostrar para vocês aqui numa planilha que eu acabei criando, eu vou estar disponibilizando aqui na descrição, uma planilha bem simples, bem prática ali, direto ao ponto, sem enrolação, para você fazer os cálculos e ver realmente se essa empresa está descontada ou não. Bom, a primeira que a gente vai ver é a Itaúsa. A Itaúsa hoje a cotação dela está de 11,63, teve uma valorização nos últimos 12 meses de 60%, um PL de 8,23. O que é esse PL? Esse PL é o preço que a ação está custando hoje, baseado no seu lucro. Então quer dizer que a empresa, baseada nos seus lucros e o preço que ela está custando hoje, demoraria em média 8 anos para você receber esse dinheiro de volta que você investiu. E o PVP, que segue a mesma ideia, baseada no preço sobre o valor patrimonial. Se essa empresa, o PVP, está acima de 1, igual está na situação da Itaúsa, quer dizer que ela está custando um pouco mais caro do que o seu valor patrimonial. Mas essa pouca diferença não influencia tanto assim. Vocês vão entender o porquê. Porque nas empresas, diferente dos fundos imobiliários, a gente não fica olhando muito o valor patrimonial da empresa. É interessante sim que esse patrimônio venha a crescer ao longo do tempo, mas o que a gente busca nas empresas são lucros. Então a gente quer o lucro. Então quer dizer que o indicador que a gente tem que mais olhar aqui nas empresas são o PL. E um PL ideal hoje é na média de 3 a 10. Vocês vão ver que essas três empresas já passam nesse pré-requisito de 3 a 10. Empresas com PL maior do que 10, a gente já tem que gerar uma desconfiança. Como, por exemplo, eu peguei aqui para mostrar para vocês a Tesla. A Tesla, baseada no seu preço, com o tanto de lucro que ela está gerando, demoraria 288 anos para você receber esse valor de volta, somente com os seus lucros. Então aqui você já vê que tem um PL bem descolado, um PVP de 19, então está muito acima. Mas, voltando aqui para a Itaúsa, pagando muito, um dividendo yield aí de 15,11%, pagando até mais do que a taxa Selic. Beleza, Gabriel. Você comentou dessa planilha aqui do método Bazin, como faz para a gente calcular? A gente vai descer um pouquinho aqui, eu estou no site do Investidor 10, vocês podem usar qualquer site que vocês quiserem, a gente vai procurar aqui histórico de dividendos, dividendos pagos. No método Bazin, ele exige que seja somado os últimos 5 anos de dividendos pagos. Eu creio que em 5 anos a empresa já mudou muito. Então, uma média que é legal ali, que é o que eu uso, são os últimos 3 anos para a gente calcular os dividendos pagos. Então, eu vou pegar aqui 2025, que já fechou o ano, né? A gente já virou aí. Então, ele pagou 1,76 mais 0,67 mais 0,58. Somando esses últimos três dividendos pagos nos últimos 3 anos,
A Itaúsa pagou 3,01. Então a gente soma esses dividendos e divide por 3 para a gente fazer a média. Então deu R$ 1 de dividendo pago nos últimos 3 anos. A gente vem aqui na planilha, troca o ticker da ação, só você mudar aqui embaixo para Itaúsa 4. Ele já vai carregar a cotação atual. As únicas coisas que vocês vão mexer na planilha é no ticker da ação para ele voltar à cotação atual. O dividendo pago que a gente fez a conta é de 1 e o dividend yield mínimo aceitado pelo método Bazin é de 6%, igual ele comenta no livro. Se você quiser exigir um pouco mais, fica a critério seu, mas exigindo um dividend yield mínimo de 6%, o preço da ação na realidade teria que estar custando R$ 16,67. Hoje, então, você comprando Itaúsa, você está com uma margem de segurança de 43%. O Bazin indica que, no mínimo, a margem de segurança tem que ser de 10%. Então, aqui a gente está com uma margem de segurança de sobra. Lembrando que esse método avalia somente os dividendos pagos. Vamos agora aqui para a Petrobras para ver como que está o preço dela baseado ali no preço teto do Bazin. A Petrobras, a gente está avaliando a Petra 4, está na cotação hoje de 30,71, com um PL de 5,11 e um PVP sobre o valor patrimonial, né? Então quer dizer que a empresa está sendo vendida por 3,71, quer dizer que ela está sendo vendida abaixo do seu valor patrimonial, que você está comprando a empresa com desconto, vamos dizer assim, e um dividend yield de 10,53, pagando muito também, pessoal. Lembrando que os dividendos são isentos de imposto de renda, o dinheiro cai livre na sua conta. O valor da Petrobras, na realidade, teria que estar custando R$ 32,81. Então você já está ali com quase R$ 2 de desconto em cima da cotação. A gente vai fazer o cálculo aqui dos dividendos, vou abrir a calculadora. Então, em 2025 pagou 3,23, 2024 7,78, em 2023 7,20. Deu 18,21 a soma dos últimos 3 anos, a gente divide isso por 3, então a média foi de 6,07. Então a gente muda aqui no DPA para 6,07. Vamos trocar aqui o ticker para Petra 4. Petrobras hoje então custando esse valor de R$ 30, com DPA de 6,07, solicitando ali, né, exigindo um mínimo de 6% de dividend yield, você está com uma margem de 230%, pessoal. A Petrobras é uma das empresas ali estatais que são sempre mais descontadas na bolsa. Então você pode exigir sim um pouco mais, talvez você tenha um pouco de medo, um pouco de risco, por ser a mão do governo ali que administra ela. Então se a gente colocar aqui 10% de margem, né, de dividend yield, você pode ver que a sua margem de segurança cai bem ali, mas ainda está quase 98%. Na realidade, o preço dela, o preço teto que você poderia pagar nela, seria de R$ 60,70, totalmente descontado do seu valor, que ela está atualmente de 30 e poucos reais. Um preço ali muito legal. Isso a gente exigindo 10%. Se a gente exigir realmente ali, vamos pôr uns 15% de dividend yield, ainda era para estar custando R$ 40, uma empresa muito descontada. E por último, a BB Seguridade. A BB Seguridade é uma empresa que tem um PVP maior por conta do seu caixa. As empresas de seguradoras, elas têm muito caixa acumulado por conta dos seguros. Às vezes a gente vai pagando o seguro todo mês, aquele caixa dela vai inflando, por isso que o caixa dela sempre está um pouco mais gordo, rendendo também a alta taxa Selic, acaba que aumenta o seu valor patrimonial. Um PL também legal de 7,96, custando R$ 35,74, um dividend yield de quase 12%, pagando muito também, isento de imposto de renda. Teve uma queda do seu valor ali desde o mês 4, vocês podem ver, teve uma queda de quase 15%, então está numa oportunidade muito legal de entrar também. Vale estudar, lembrando que isso aqui não é nenhuma indicação nem de compra e nem de venda, aqui é para você usar esses critérios para você estudar e ver se realmente essa empresa vale a pena. Todas essas empresas eu tenho aqui na minha carteira, como eu comentei com vocês, BB Seguridade, Petrobras, a própria Itaúsa. Então são empresas que eu estou falando porque eu tenho na minha empresa e eu confio muito nelas. A gente descendo aqui na parte dos dividendos. Em 2025 ela pagou 4,21. Em 2024 ela pagou 2,63. Em 2023 ela pagou 3,45. A gente divide isso por 3 para fazer a média, como nas outras que a gente fez. Então a média de dividendos pagos nos últimos 3 anos foi 3,43. A gente altera aqui para 3,43. Lembrar sempre de mudar o ticker aqui para fazer a conta certa, BBSE3. Então, se a gente fosse exigir, igual a gente estava exigindo da Petrobras, 15%, você já não tem margem de entrar. É um dividendo bem alto para a gente solicitar. Então, se a gente deixar aqui o mínimo aceitável, que é o 6, custando ali R$ 35,74, o preço teto dele, na realidade, teria que custar R$ 57.
e hoje custando 35, a gente está com uma margem de segurança de 60%. Um preço bem legal para a gente entrar também. Se a gente conseguiria exigir até um pouco mais, ali uns 8%, ainda está um preço bem atrativo em BB Seguridade, que é uma empresa muito boa. Taxa alta de juros, consegue render bem o seu caixa, traz muita receita financeira para a empresa. A taxa cai, começa a não render tanto caixa, mas volta também a venda de seguros. Então, uma empresa que está descontada, mesmo com a taxa Selic alta, é uma oportunidade ali de se estudar, de entrar nessa empresa. Então é isso, pessoal. Espero que eu possa ter clareado ali um pouco para vocês. Essa planilha vai estar aqui na descrição para vocês acessarem. É só você entrar lá, clica em arquivo, fazer uma cópia, cria ali a sua planilha. Você pode alterar. Lembrando que a gente só altera aqui na planilha os campos em azuis, então que é o DPA e o Dividend Yield mínimo aceitável e o ticker da ação que já carrega automática a cotação. Então você não precisa alterar mais nada. É uma planilha bem simples. Eu ainda estou mexendo um pouco nela, eu quero aperfeiçoar, mas é um básico que funciona, que vai te ajudar, que me ajudou muito ali a filtrar algumas empresas, como eu comentei com vocês. Esse valuation aqui pelo método Bazin é somente pensando em dividendos, quanto que você vai receber ali baseado no que foi pago, né? Lembrando que coisas passadas a gente não pode prever no futuro, certo? Então isso aqui é baseado no passado e que foi pago de dividendo, a gente consegue ter uma projeção do que vai ser pago desse ano, nos próximos anos, solicitando ali no mínimo 6%, que é o mundialmente aceito ali numa renda fixa, então vai ter um rendimento legal. Lembrando que as empresas também valorizam, então a gente junta ali tanto os dividendos quanto a valorização das empresas. Então se você curtiu esse vídeo, deixa seu curtir aqui embaixo, comenta se você já fez esse valuation aqui pelo Bazin, se você já conhecia esse método, se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo, bora trocar uma ideia e compartilha aí com seus amigos que também estão entrando no mundo dos investimentos. Lembrando que eu não sou um investidor profissional, sou um investidor iniciante como vocês, estou aqui somente compartilhando o meu conhecimento para poder ajudar mais gente. Eu acho que todo conhecimento que a gente tem que repassar, a gente tem que, se é válido, a gente tem que agregar na vida de outras pessoas, como vários me ajudaram. Então esse é o intuito do vídeo, o intuito do canal. Então é isso. Muito obrigado.